Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te dê entendimento, discernimento no caminho no qual você deve andar, em nome de Jesus. Que o Senhor venha acolher a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa neste momento mover sobre a vida dos irmãos que estão neste momento, Pai amado. Oh Deus, em nome de Jesus, pregando a Tua palavra, Senhor, aqueles que neste momento estão passando pelas lutas, pelas dificuldades, Pai amado, por toda oposição, meu Deus, das hostes espirituais malignas, que o Senhor venha intervir agora, Pai amado, libertar, abrir a porta do Evangelho, meu Deus, para que esses irmãos possam, meu Deus, ter o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Toma, Senhor, aqueles que estão no leito dos hospitais, meu Deus, aqueles que estão na frente, Pai amado, da batalha, reveste os Teus santos, reveste todos eles, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Revestidos, meus irmãos, vamos vigiar em todo o tempo, não podemos dar lugar para o maligno, não podemos dar lugar, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nós andamos por fé, precisamos andar por fé, glória a Deus, mas ao mesmo tempo precisamos estar revestidos, meus irmãos, de toda a armadura de Deus. Não podemos dar lugar nem brecha para o maligno, amém? Vigia com teus sentimentos, vigia, né? Precisamos vigiar com as palavras que saem da nossa boca. Estamos em momento de guerra e aonde o inimigo quer mais atingir o homem é nos sentimentos, meus irmãos, sentimentos. Nós precisamos nos vigiar porque todo sentimento que se opõe à vontade de Deus, meus irmãos, e principalmente pessoas que precisam ser edificadas espiritualmente, há uma luta das hostes espirituais do mal, meus irmãos, tentando reter a palavra de Deus para que entre nos nossos corações, meus irmãos. Entra uma resistência muito grande, porque os dardos do maligno não param. O Espírito Santo fala aos corações, mas o inimigo também manda seus dardos inflamados, meus irmãos. Ele quer inflamar o teu coração para que a palavra do Senhor não penetre no teu coração. Então nós vemos que quando Jesus diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho, meus irmãos, e logo veio as aves do céu e comeu a semente, meus irmãos. Jesus diz que a palavra é semeada nos corações, mas Satanás vem e rouba a palavra do coração do homem, meus irmãos. Satanás, ele veio roubar a palavra. Você precisa ter discernimento e sabedoria daquilo que é de Deus e daquilo que é do maligno. Senão Satanás rouba do teu coração. O Espírito Santo fala ao teu coração das coisas para edificação da sua vida, para edificação da sua vida. Deus fala para nós nos separarmos, para tirarmos as coisas que contaminam o nosso ser, contamina a nossa casa, a nossa família. O Senhor diz para nós sairmos das más conversações. O Senhor diz para tirar toda a imundícia dos nossos olhos. Aí o teu coração fica firme, a palavra penetra no teu coração. Você realmente naquele momento fala, não, realmente eu preciso andar na presença de Deus, eu preciso parar de andar nas más conversações, nas contaminações que me roubam da presença de Deus. E daqui a pouco Satanás vem colocar uma palavra no teu coração e roubar aquela semente. Deixa disso, você não pode perder aquelas amizades. Imagina, as pessoas já te fizeram algum bem lá atrás. O fato, meus irmãos, de alguém nos dar alguma coisa lá no passado, ou nos favorecer em alguma coisa, meus irmãos, e nos trazer uma contaminação para nos tirar da palavra de Deus, meus irmãos, nós não podemos aceitar. Parece que você se vendeu por uma situação. Temos que ser grato às pessoas exatamente por aquilo que nós recebemos, mas não podemos nos vender por uma situação porque eu vou ter que pecar porque essa pessoa me favoreceu um dia. Eu vou ter que usar da mentira porque essa pessoa me favoreceu um dia. Eu vou ter que escutar todos os palavrões da sua boca. Eu vou ter que realmente escutar o escárnio da sua boca porque um dia me favoreceu, meus irmãos. Isso é vender a tua alma pro diabo. Eu digo, e tudo que nós fazemos, meus irmãos, se eu dou algo para alguém,
Eu estou dando de coração, não estou comprando a pessoa. Pelo contrário, meus irmãos. Há uma situação que as pessoas acham porque pelo fato de você favorecer ela em alguma coisa, parece que você comprou ela como escravo, ela vai ter que servir você. Não, meus irmãos. Isso é um prazer exatamente que está nos nossos corações. E quando você dá realmente aquilo, você dá de gratidão, não esperando nada de volta. Você não quer nada de volta. Esse é o real e o sentido de todas as coisas, meus irmãos. Porque o Senhor nos dá as coisas e não lança em rosto. E nós não podemos lançar em rosto. Porque eu te dei isso, eu te favoreci isso. Não, meus irmãos. Nós demos porque nós tivemos a gratidão, o amor, nos compadecemos e não queremos nada de volta. Não queremos nada de volta, meus irmãos. As pessoas não são obrigadas a fazer aquilo exatamente que queremos porque nós demos alguma coisa para ela. Mas o diabo usa esse argumento, meu irmão. O diabo, o acusador. Ele é o acusador, meus irmãos. Aquele que quer prender a sua vida com aquilo. O diabo, ele tem favorecido nos seus pactos muitas almas. Aí, meus irmãos, mas ele vai cobrar. E o negócio do diabo é cobrar aquilo que ele faz, aquilo que ele dá. O diabo cobra, o Senhor não. Glória a Deus. A bênção do Senhor nos é dada, meus irmãos, e não é lançada em rosto. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta desgosto. Mas aonde eu estou querendo chegar, meus irmãos, é na palavra. Nós não podemos retroceder a palavra de Deus, meus irmãos. Não podemos deixar ninguém roubar a palavra de dentro do nosso coração. A palavra tem que estar firmada dentro dos nossos corações, meus irmãos. A palavra tem que estar firmada. Aleluia. Não podemos deixar a dúvida, as incertezas, as setas do maligno. Quantas vezes, meus irmãos, o diabo investe trazendo a dúvida, trazendo a incerteza. Deus fala claramente aos nossos corações. Amém? E o diabo vem colocar em xeque. Nós vemos que Jesus, depois de ser batizado, glória a Deus, o João Batista, nós vemos que Jesus recebeu a mensagem dos céus dizendo de Deus: este é o meu filho amado. Nós vemos que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e a primeira coisa que Satanás faz é colocar a dúvida no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus, Jesus tinha ouvido do próprio Pai, ele era o Filho amado. E nós vemos que Satanás vem colocar: se tu és filho de Deus, amém? Que Jesus estava naquele jejum de 40 dias, e nós vemos que Satanás vai tentar Jesus para que Jesus realmente mandasse aquelas pedras se transformasse em pão para mostrar que era filho de Deus. Nós vemos que Jesus não teve dúvida que ele era filho de Deus e também não obedeceu ao diabo. E nem precisou mostrar para o diabo o seu poder, meus irmãos. É tremendo. Jesus não obedeceu o diabo em nada. Em nada. E nem deixou o diabo colocar dúvida no seu coração. Jesus não deixou colocar dúvida que ele era filho de Deus. Não deixou semear essa dúvida. Jesus não obedeceu a Satanás. Não se sujeitou quando ele mandou exatamente que Jesus mandasse aquelas pedras se transformar em pão. Nós vemos que Jesus não precisava provar que ele era filho de Deus e nem fazer sinais para que Satanás pudesse testificar que ele era filho de Deus. Na verdade, Jesus, ele não deu atenção alguma ao diabo. Aí que está o grande segredo, meus irmãos. Os homens, meus irmãos, têm caído exatamente pelas setas do diabo no coração, ou por muitos que são usados pelo diabo a colocar uma dúvida dentro do seu coração. A colocar uma dúvida, meus irmãos. A palavra que você ouve é uma palavra de Deus. Muitos querem colocar uma dúvida se essa palavra é de Deus. Ela é uma palavra de Deus, meus irmãos. E o seu coração tem recebido uma palavra de Deus. Alguns podem até tentar roubar a palavra do teu coração. Não deixa mais a palavra ser roubada do seu coração, meus irmãos. Porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. E não precisamos provar para o diabo que nós somos filhos de Deus. E não podemos deixar o diabo colocar a dúvida nos nossos corações que somos filhos de Deus, meus irmãos. E não precisamos provar nada para o diabo, meus irmãos, que somos filhos de Deus. Não vamos dar atenção para o diabo, meus irmãos. Nós precisamos tomar o caminho da peregrinação. Precisamos estar peregrinando, meu irmão. A palavra do Senhor diz que nós somos como peregrinos. Estamos peregrinando. Uma igreja, ela tem que realmente viver
nessa junção, unidos num só corpo, meus irmãos, para estarmos vencendo toda a obra do maligno, meus irmãos. Precisamos estar unidos num só corpo, num só coração, num só propósito. Você faz parte desta peregrinação, meus irmãos. Você faz parte dessa peregrinação. Então você tem que se unir ao corpo, meus irmãos. Precisamos estar unidos ao Senhor. Amém? Precisamos estar fortalecidos no Senhor. Não deixa mais a dúvida entrar no teu coração. Não deixa aqueles que tentam roubar a semente do teu coração, porque Satanás, ele usa a boca até do esposo, usa a boca dos filhos, usa a boca de todo mundo, meus irmãos. Porque o diabo, ele quer que você se sujeite a ele. O diabo quer que você ande do jeito que ele quer, meus irmãos, não do jeito que Deus quer. E tem pessoas na tua casa que precisam ser edificadas espiritualmente, estão totalmente fora da palavra de Deus, meus irmãos. Ah, pastor, meu marido vai para a igreja de vez em quando. Ah, minha esposa vai para a igreja, meus filhos vão. Eu digo, até o diabo vai para a igreja de vez em quando. Meu irmão, minha irmã, ir para a igreja? Que rito é esse? Eu, quando era pequeno, ia para a missa. Ia pra missa. Minha mãe muitas vezes mandava eu ir pra missa e eu e meu irmão, pequenos, a gente ficava do lado de fora da igreja e voltava no horário para falar que a gente ia na missa. Adianta alguma coisa? Eu digo, mesmo que a gente entrasse na missa, resolveria alguma coisa? Está vendo como o povo está dentro de um rito ainda? Dentro de um rito, o costume, o ritual de ir até o local, entrar na igreja, pode até ouvir, meus irmãos, a palavra. Ele pode até falar assim, a palavra falou comigo hoje. A palavra pode ter até falado, a semente pode ter até caído na beira do caminho. Mas daqui a pouco, sabe o que acontece? As aves do céu, Satanás rouba a palavra. Vai roubar. No momento foi para a igreja, voltou, até meditou, falou até umas palavras ali, realmente mostrando que a palavra entrou no coração. Mas daqui a pouco volta, meus irmãos, o velho costume. Satanás rouba de novo. Fica no conforto do mundo. Fica aí no conforto do mundo. Do caminho da peregrinação, estamos falando da palavra do qual o Senhor tem derramado nos nossos corações. E não podemos deixar a palavra ser roubada dos nossos corações, meus irmãos. Vigia. Olha, nós precisamos atentar que Deus fala e nós precisamos crer. Precisamos crer na palavra de Deus. Amém? Precisamos dar crédito naquilo que Deus diz, meus irmãos. Precisamos dar crédito. Eu, quando leio a palavra, eu preciso ler ela com crédito. Quando Deus usa alguém para falar comigo, eu preciso dar crédito naquilo que está falando, meus irmãos. Eu não posso lançar as palavras de Deus para trás. Eu preciso dar crédito. Eu preciso exatamente receber a mensagem com fé. Receber a mensagem com fé é você receber crendo, meus irmãos. Quantas vezes Deus está falando com as pessoas que precisam sair do pecado, precisam sair do erro. Quando Deus está falando, olha, é tempo de você crescer novamente, é tempo de você sair dessa fantasia do mundo, é tempo de você parar de se embaraçar com o mundo. Meus irmãos, Deus, ele está dando a direção. Deus nos dá a direção. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão estava com 75 anos, meus irmãos. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela. E eu digo, uma das coisas que mais mata o cristão é o parente. É o parente. Eu dou glória a Deus, minha parentela está a maioria lá em São Paulo. E eu digo, foi uma grande coisa que Deus fez me tirar do caminho dele, sabe? Porque contamina. O coração nosso é enganoso, meu irmão. É enganoso. Deus teve que tirar Abraão do meio da sua parentela, levar exatamente ele para peregrinar sobre a terra, para que Deus realmente pudesse fazer de Abraão uma grande nação, meus irmãos. Porque o nosso coração, ele está apegado, meus irmãos, a esse amor, meus irmãos, aqueles que são da nossa mesma carne, meus irmãos. Nós temos que amar a nossa família, os nossos parentes, temos que pregar Jesus, não podemos deixar de amar, meus irmãos. E eu digo, o que adianta a gente às vezes querer viver junto com os parentes, mas daqui a pouco um está falando mal do outro, o outro está criticando, está cheio de ciúme, cheio de inveja. Meus irmãos, que amor é esse? Isso aí é uma coisa maligna. É melhor às vezes você está do outro lado da China, separados,
mas que um esteja orando para o outro, meus irmãos. Amém? E que um, quando precisa, supra a necessidade do outro. Aí é tremendo, meus irmãos. Estejam no mesmo propósito de espírito, de alma. Isso é tremendo. Agora, o que adianta viver um do lado do outro, meus irmãos? Cheio de espinhos. Não adianta nada. A peregrinação é tremenda, meus irmãos. O que mais atrapalha a salvação do homem, meus irmãos, essa intimidade da natureza humana, meus irmãos, esse apego da natureza humana, meus irmãos. Amamos os nossos filhos, amamos os nossos pais, amamos os nossos irmãos da carne, meus irmãos, mas não podemos passar isso como uma idolatria e não podemos deixar de exercer a palavra de Deus nem na nossa vida, nem na vida deles. Não podemos, meus irmãos. Por que muitos filhos não são edificados? Por causa dos próprios pais, que estão errando demais. Eu tenho batido muito esses dias, se vocês têm prestado atenção, na educação espiritual dos filhos. Eu digo, há uma responsabilidade exatamente dos pais. E eu digo, e quando não há uma concordância, por isso que a palavra de Deus diz, pode andar dois juntos se não estão de comum acordo. Às vezes a mãe quer edificar os filhos, vai o pai e alarga ali os caminhos dos filhos. Ou às vezes aí o pai edificar a vida dos filhos, vai a mãe e alarga os caminhos dos filhos, meus irmãos. Apoia tudo que é errado. Eu digo, uma casa dividida, meus irmãos, ela nunca vai prosperar, não vai. Nós precisamos atentar, meus irmãos, aleluia. Não importa, temos um dever, tem uma peregrinação sobre a terra. Você sabe qual que é a tua função, meus irmãos? Primeiro, endireitar a tua casa, aleluia. Não dê sossego à tua alma, não. Não dê sossego, não deixa... meu filho faz o que quer, meu marido faz o que quer e eu também faço o que eu quero. É isso aí, essa impessoalidade. Problema dessa impessoalidade. Cada um realmente parece que não tem compromisso nenhum com nada, faz o que quer. E nós precisamos, meus irmãos, viver em Cristo. Nós temos que viver no Senhor. Josué foi muito claro. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa, quando ela está unida em Cristo, meu irmão, é tremenda, mas uma casa dividida é complicada, meus irmãos. Por isso que eu digo, quer mudança na tua casa? Começa a ouvir as palavras de Deus. Porque eu digo, um justo dentro de um lar vai fazer muita diferença, meus irmãos. Porque um justo dentro do lar, meus irmãos, quando a sua oração sobe, você vai começar a quebrar o conselho do diabo dentro da sua casa. Porque as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para quebrar todo sofisma, todo conselho do diabo, meus irmãos. Porque quem aconselha os filhos da desobediência é Satanás. Mas nós temos o poder em nome de Jesus, meus irmãos, para desfazer toda essa sofisma, todo esse conselho maligno que se levanta com essa altivez, meus irmãos, contra o conhecimento de Cristo. Nós precisamos orar, buscar, meus irmãos. Agora, ou você toma uma posição em Cristo, exatamente para mover o sobrenatural e arrancar a sua casa das garras do diabo, ou você tampa os teus ouvidos para a palavra de Deus e vai andar junto com eles. Então nós precisamos atentar àquilo que Deus está falando, meus irmãos. Não deixa mais o diabo roubar a palavra do teu coração, não, meus irmãos. Não, você tem que pegar a palavra, meus irmãos, e entender que a palavra, Deus está te dando exatamente a bênção através da palavra. É só você crer na palavra. Se Deus está falando que quer mudar a sua casa, se você crê, tudo é possível aquele que crê, meus irmãos. Aleluia. Você precisa crer que há transformação, há mudança. Mas não tem jeito, pastor. Aquele homem não tem jeito. Tem jeito, meus irmãos. O mundo diz assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus conserta tudo quanto é torto, meu irmão. Conserta. Ele conserta, meu irmão. Deus tem o martelo que esmiuça a penha. Ele quebra o coração, quebranta o coração duro, resistente. Mas você precisa crer. Você precisa buscar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Aquilo que eu estava falando agora. As pessoas vão para a igreja, voltam de qualquer jeito, meus irmãos. Aí voltam e tomam a sua rotina da sua velha natureza. Nós temos que tomar o caminho
da nova natureza. Precisamos ser cheios da palavra de Deus, cheio da unção do poder de Deus. Aleluia. No livro de Jeremias, Deus estava cobrando o povo, porque o povo se acostumou de andar no caminho errado e era bom. E dizia, Jeremias 14:10 diz assim: assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar erradamente, não retiveram seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Nós vemos que este povo, pois que tanto gostaram de andar erradamente, eles gostaram de andar no erro. Gostaram de andar no erro, meus irmãos. Quantas pessoas não estão gostando de andar no erro e continuam andando errado? Porque parece que o mundo dá prazer, as coisas do mundo dá prazer, meus irmãos. Você vê o coração dos homens? Tudo idólatras. Eu mesmo, quando era do mundo, meu irmão, nunca fui idólatra para time de futebol. Nós vemos um povo idólatra por futebol, idólatra por filmes, por atores, idólatras por um costume de uma cultura. E essa idolatria, meus irmãos, está no coração dos homens e eles precisam se libertar, meus irmãos. Precisam se libertar de toda a idolatria. Porque a idolatria, ela é coisa maligna, meus irmãos. Os homens, em vez de atentar os seus olhos aos homens verdadeiramente que são de Deus, em vez de honrarem, valorizarem aqueles que pregam o evangelho verdadeiramente, genuinamente, meus irmãos. Aleluia. Aqueles, meus irmãos, que não se vende a vaidade, nem a luxúria. Aqueles que renunciam à sua vida, meus irmãos, e peregrinam para levar a palavra de Deus. É sobre esses, meus irmãos, que os nossos olhos têm que estar, porque eles são servos do Deus Altíssimo. Mas jamais eu vou colocar meus olhos, meus irmãos, em homens correndo atrás de um pedaço de bola, idolatrando as suas vaidades. Eu só quero que você me mostre algum homem que joga bola e se diz gospel, realmente é um exemplo de um homem de Deus. Todos voltados à prostituição, às vaidades. Meus irmãos, não tente usar o futebol como pano de fundo, meus irmãos. A palavra de Deus. Eu estou falando aqui, meus irmãos, quantas pessoas perdem horas e horas semanais, meus irmãos, conhece tudo de futebol, quantos pontos, quantos times, quanto vale cada jogador, conhece tudo, mas não conhece nada de Deus, meus irmãos. E o diabo, meus irmãos, é por isso, estão no caminho errado e gostam do caminho errado. Eu estou falando isso, meus irmãos, mas não é só isso. Quantas situações hoje têm roubado os corações dos homens, meus irmãos? Os corações dos homens estão ocupados com as coisas sofisticadas deste mundo, meus irmãos. Sofisticadas deste mundo. E a gente tem que se render aos pés do Senhor. Eu digo, nós estamos no meio de uma parafernália eletrônica. Nós estamos no meio de uma parafernália eletrônica, meus irmãos. Eu vou falar para você que eu conheço um pouco disso, porque desde os anos de 1984, em São Paulo, eu começava a introduzir cursos de informática. Nós tivemos cursos de informática, escolas de informática em São Paulo, onde nós introduzimos as plataformas de Windows 3.11, depois veio o Windows 95 e tínhamos milhares de alunos. Meus irmãos, se alguém pode falar de um pouco de ciência, a gente pode falar, mas Deus fez eu perder tudo isso, meus irmãos, para a glória e para a salvação da minha alma, meus irmãos, e converteu tudo isso numa peregrinação exatamente para servir ao Senhor. E realmente aquilo que eu propagava como sabedoria, como avanço do mundo, hoje eu prego exatamente o oposto. Porque as armas que Satanás usa através exatamente de todo o sistema de comunicação, meu irmão, que ele penetra dentro dos lares, ele arrasta as mentes, envolve toda a concupiscência, meus irmãos, com esses meios de comunicação, que é a internet, com todas as redes sociais, meus irmãos, que contamina os povos, que contamina as famílias, meus irmãos, cheio de mentiras, de mexericos, de depravação, de maledicência, de ódio. Tudo esse lixo, meus irmãos, para propagar, para contaminar as almas dos homens. E eu digo, meu irmão, Deus nos chamou para tirar tudo isso dentro do nosso coração, desarraigar todo esse material maligno de dentro do nosso coração, meus irmãos, e colocar a sua palavra dentro de nós, meus irmãos. Deus coloca a palavra
Aquilo que eu achava que antigamente era coisas feitas pelas mãos dos homens, como eu dizia que a Bíblia era escrita pela mão dos homens, o Senhor mudou meu coração, aleluia, porque Ele fez eu ver a sua glória. O Senhor fez eu ver exatamente o seu poder, aleluia. O Senhor move o sobrenatural e faz nós vermos o seu milagre acontecer, meu irmão. Deus quer fazer o milagre acontecer. É tempo de mudança, meu irmão e minha irmã. É tempo de renunciar. Como fez Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, ser peregrino, meu irmão. Abraão foi ser peregrino na terra. Deus também me fez peregrino, me tirou de uma situação estável e diz, vai pregar minha palavra. Aleluia. E nós temos que ser peregrino, não importa onde. Você pode estar estabelecido aí na sua terra, no seu trabalho, mas você tem que peregrinar na palavra de Deus, meu irmão. Peregrinar, meus irmãos, é não ter uma cidade firmada aqui na terra. Não é ter uma situação firmada aqui na terra, meu irmão, mas é ter uma cidade exatamente nos céus, no qual nos aguarda. Peregrinar aqui na terra, meus irmãos, não é formar ídolos nos nossos corações, porque nós temos a nossa cidadania que é lá do céu, não aqui da terra. Nós temos exatamente que peregrinar na palavra de Deus, andar conforme a palavra do Senhor. Nós precisamos estar cheio da palavra, do poder e da glória de Deus em todo o tempo, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Nós precisamos renunciar muitas coisas para alcançar o reino de Deus, meus irmãos. Precisamos renunciar tudo aquilo que nos rouba de andar na presença de Deus. Precisamos renunciar muitas coisas para estarmos na presença de Deus, meus irmãos. Tem muitos que não conseguem renunciar à televisão, às suas vaidades, porque é uma fraqueza muito grande dentro de você e você precisa crescer espiritualmente. É tempo, meu irmão, de trocar toda esta fraqueza humana que está dentro de nós e nos fortalecemos no homem espiritual. Não temos que temer coisa alguma. Como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão. Amém? E os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim. Dá temor, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Temos aqui uma palavra do Salmo 46, meus irmãos. Não importa o que esteja acontecendo, meus irmãos, ainda que tudo esteja sendo transportado, ainda que a terra se mude, portanto, não temeremos coisa alguma, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem na sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram, aleluia, a cidade de Deus. Meus irmãos, nós somos lá de cima, nós não somos aqui de baixo. Não devemos temer o cenário terreno que está acontecendo, não, meus irmãos. Não devemos temer coisa alguma. É tempo de nós nos afirmarmos. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. O Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Deus está chamando você, meu irmão, para você vir e contemplar as obras de Deus. Aleluia. Vem e se entrega de todo o teu coração, porque Deus é o teu refúgio. Meu irmão, minha irmã, nós somos peregrinos, temos que andar nesta peregrinação juntos, num só corpo, num só espírito. Aleluia. Nós precisamos andar com Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento.
Deus está chamando você para contemplar as obras de Deus. Deus vai contemplar as obras das nossas vidas, meu irmão. Aleluia, é tempo de Deus mover o teu lar, a tua casa. Aleluia. O Senhor diz, este é o tempo de mudar, este é o tempo de mudança, esse é o tempo de transformar a vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa. Aleluia. Este é o tempo de transformar a sua vida, a sua saúde. Glória a Deus. Nós temos exatamente que contemplar as obras de Deus, porque Deus vai fazer estas obras nas nossas vidas. Se você crê, meu irmão e minha irmã, é tempo exatamente de crermos de todo o nosso coração. Aleluia, porque as obras do Senhor são eternas. As obras do Senhor seguirão aqueles que crerem. Glória a Deus. Não deixa mais nada roubar você da presença de Deus, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Contempla o Senhor, porque o Senhor vai contemplar as obras na tua vida. Glória a Deus. É tempo de você realmente sentir este gozo de Deus da tua saúde. É tempo de você sentir este gozo de Deus da tua alma, porque Deus traz o refrigério, traz o renovo, Deus traz a cura, Deus traz a libertação. Glória a Deus, aleluia. Vamos trocar exatamente os ídolos, vamos lançar os ídolos fora do coração. Precisamos tirar todos os ídolos fora, meus irmãos, aleluia, porque nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar no nosso coração, colocar a sua palavra. Glória a Deus. Temos que peregrinar pela sua palavra, porque a palavra do Senhor é viva, eficaz. A palavra do Senhor tem vida, na palavra do Senhor tem cura, na palavra do Senhor tem bênção, na palavra do Senhor tem alimento. Glória a Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, a palavra que sai da boca do Senhor nunca volta vazia. Glória a Deus, aleluia, porque quando a palavra sai, meu irmão, da boca de Deus, ela sai para um propósito, ela sai para curar, ela sai para libertar, ela sai para restaurar. E eu digo, meu irmão, Deus está movendo para restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde. E você precisa crer neste poder, esta glória. Aleluia. É tempo de mover, é tempo exatamente de estar cheio desta presença, deste poder. É o Senhor que te enche, é o Senhor que te renova. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alabashuri andrecobia, ricanaya shuribianda lamácia. A unção e o poder de Deus que te cura. Aleluia. Glória a Deus, que a palavra vai penetrar como uma espada de Deus gume na tua alma e o teu espírito. Aleluia. Para discernir as intenções do teu coração. Aleluia. Para que o teu coração agora, meus irmãos, tenha esta meditação agradável de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que Deus acrescente a bênção, a libertação na tua vida, Senhor, que visita aqueles que estão no leito da enfermidade, que quebra toda a força das trevas sobre essas vidas e restaura essas almas em nome de Jesus. Senhor, que abre este caminho que está fechado, que tira esses impedimentos. Aleluia. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai lá no mural, deixa um recado lá no mural. Glória a Deus. Você que está ligado aí, não sei de onde você está. Amém? Você pode deixar um recado de voz. Deixa um recado de voz lá no nosso telefone. Amém? O 11, no WhatsApp 11, meus irmãos. Glória a Deus. Vai lá, deixa um recado. Amém? Fala de onde você está falando. Amém? Da cidade que você está falando aí. Glória a Deus. Estou ligado aí com a rádio. Amém? Deixa uma saudação aí ao corpo de Cristo, à igreja. Glória a Deus. É bom que os irmãos fiquem ligados. Manda uma mensagem de voz no WhatsApp. Amém? Glória a Deus. Entra aí, participa, fica ligado. Somos um só corpo peregrinando. Amém?
creia na palavra. Deus te levantou para você ser uma bênção, você é um filho de Deus, glória a Deus. O Senhor nos levantou como reis sacerdotes, glória a Deus, amém. O Senhor já tem nos dado todas as coisas a respeito desta vida, meu irmão, glória a Deus, amém. Não precisamos mais nos entristecer, precisamos estar alegres no Senhor com uma certeza, glória a Deus, que o Senhor vai mover ao nosso favor em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz em nome de Jesus, amém.